Minha gente, bem-vindo a mais um Hackeando, hoje com a presença ilustre do meu mestre espiritual, mestre Asplinger Alves, ele é quiropata também, e ele vai contar pra gente um pouco dessa jornada espiritual. Também, se você quer saber o que é medo e por que a gente tem medo da morte, fica aí ligadinho que ele vai responder essas e outras perguntas. Aí o mestre já tá por aqui. Vou chamar o mestre. Enquanto isso, vá convidando aí no aviãozinho as pessoas, porque olha, hoje o Hackeando vai ser uma lição de vida, que o mestre tem vários ensinamentos. Bom dia, mestre, tem que levantar um pouquinho o celular que está cortando aí. Aê! Bom dia, meu mestre, querida, Bom amada. dia, querida e amada. Bom dia, natureza. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, meus amigos. Bom dia, meus pais, minha mãe. Bom dia, natureza. Bom dia, meus amigos. Bom dia a todos aqueles que estão me assistindo, nos assistindo, né? Que esse Bom dia dia. seja um dia repleto de realizações, de luz, de paz, de amor, e que a vida seja mais bela, mais alegre, que a vida Ah, merece alegria. que delícia, que delícia. Já ouvi o senhor, mestre. O dia já começa bem aqui, que todo esse campo de energia e de luz aqui que o senhor traz para a gente é muito especial aqui. Meu coração já pulsa só de conectar aqui com o senhor. Bom dia a todos, todo mundo aqui, pessoal de Manaus, que acompanha o mestre, que está aqui. Estou morrendo de saudade de vocês. Sejam muito bem-vindos ao Hackeando. Hackeando é nosso programa que tem a intenção de trazer para vocês vários tipos de ferramenta para você se conectar com a sua essência. Então, ao longo da minha jornada, eu fui me conectando com esses seres maravilhosos e com essas ferramentas, e a minha intenção é trazer para todos vocês, para que juntos a gente possa expandir a nossa consciência, se conectar com essa consciência do amor e da unidade, né? Para a gente possa reconhecer os mestres que nós somos aqui na Terra, né? Que a gente veio com esse objetivo de ser feliz, né, mestre Asplinger? Exatamente. A vida só vale a pena se a gente buscar a alegria de ser feliz, né? A alegria de viver, né? Porque a vida é bela. O que precisamos é zelar por ela, né? Porque a vida é Exatamente. bela. Você escolhe, né? O que você quer viver. Ou você quer viver no inferno, ou você quer viver no céu, no paraíso. E o paraíso pode ser aqui na Terra mesmo. Só depende de cada um de Exatamente. nós, né? Nós que temos que fazer da nossa vida um paraíso, né? E é isso. Já tem audiência aí. Beijo, meu amor. O André tá mandando. Aí, mestre, Ô, saudade. André, meu querido e amado irmão, saudade, saudade mesmo do casal, da família, tá? Todos, Alegria. todos nós aqui também estamos do Senhor, e receber assim, meu coração ciente eu já começo a ficar aqui emocionada de gratidão por todos os ensinamentos que o Senhor nos traz, tão importante aí. Mas vamos começar, que senão o programa vai ser só de chororô aqui. Eu sei que é Vamos com que emoção, vamos. mas vamos segurar aqui a peteca, porque senão a apresentadora não consegue fazer as perguntas. Vamos lá. Mestre, eu quero saber um pouco da sua história. Como foi essa jornada espiritual? Como que o senhor se conectou com essa espiritualidade, né? Se foi desde criança? E qual é a importância, então, da gente poder ensinar sobre a espiritualidade para as crianças, que é a minha missão, e eu vejo que o senhor, dentro, né, do centro, traz assim aquelas crianças com tanto amor, que já estão adolescentes, mas assim, aquele amor, aquela inocência, aquela pureza, né, que vocês
tanto investem ali para que aqueles seres possam ser do jeito que é, né? Dentro da sua essência. Então, conta pra gente um pouquinho dessa jornada espiritual, por favor. A vida é espiritual, né? Nós estamos aqui experimentando o espírito na matéria, né? Nós usamos a matéria como se fosse uma roupa, né? Nosso templo, o templo do nosso espírito, né? Então nós essencialmente somos espíritos. Queira ou não queira, compreenda ou não compreenda ainda, mas somos espíritos. Então quando a gente encarna, que vem experimentar a vida na matéria, a gente chega puro. A gente chega puro. Toda criança tem a pureza, né, pela sua inocência, e à medida que ela vai se desenvolvendo, aí as impurezas, né, da terra, né, das influências, né, que vai modificando aquele estado de inocência, de pureza da criança. Então, toda criança, ela nasce pura, ela nasce sem mácula, né? E à medida que vai desenvolvendo, é que ela vai sendo embutida, criando hábitos da humanidade, da família, né? A família começa a passar aquilo que conhece, que já absorveu, e vai passando para a criança, e a criança vai perdendo a inocência, né? Então, eu desde criança, eu sempre tive muito sonho, muita visão, voava muito nos meus sonhos, e hoje eu continuo voando. Eu voo em sonho e voo acordado. Hoje em dia eu voo mais acordado do que dormindo, né? Porque esse voo acordado é um voo consciente, né? Porque o sonho é o que de mais real existe. Então devemos sonhar bonito, né? Devemos sonhar bonito. O que é que nós queremos para a nossa vida? Vamos sonhar aquilo que nós queremos através da imaginação, que é a força criadora do homem, do ser humano. Entendeu? A força criadora, ele cria através do sonho e acredita naquele sonho, e esse sonho vai se materializar de certeza. Porque tudo que a gente sonha, ele se materializa. Tudo que existe, né, materialmente falando, foi primeiro sonhado, né? Nossa Terra, esse globo, esse paraíso, ele foi antes dele ser criado, da Terra ser criada, ela foi sonhada, entendeu? Foi sonhada e foi projetada e foi idealizada e foi criada. Então chegou nesse ponto que estamos hoje, tudo através do sonho. Então quando eu tinha 7 anos de idade, eu me lembro, né, porque eu fui criado sem pai, praticamente. Então eu dormindo na sala de casa, à noite eu acordei com vontade de urinar, de ir no banheiro. Nosso banheiro ficava num porão da casa. E eu, como toda criança, quase sempre tenho medo, né? Tem medo porque não conhece, né? Então eu tive medo de descer o porão, né? Mas o negócio apertou tanto que eu tive que enfrentar o medo, né? Porque medo é para se enfrentar, não é para ficar na barreira. Porque aquele que ficar na barreira tem que começar tudo de novo. Então eu abri o olho, quando eu abri o olho, com minha casa só tinha eu, minha mãe e outro irmão meu, tinha um homem sentado num banco, num tamborete, a gente chama aqui no norte, né? De chapéu, bigode, a barba mal feita, né? Olhando para mim. E eu sabia que em casa não tinha homem nenhum, né? E eu senti um medo muito grande, um medo tamanho que eu me urinei todinho na rede, né? E eu fechei o olho e continuei vendo esse homem. E até que eu me cobri, né? E pelo lençol eu ficava vendo. E me tremendo todinho, ele olhando para mim, me velando ali, começou a me acalmar, e eu fui me acalmando, até dormir. Aí no outro dia não lembrei desse sonho, né? Aí depois de 7 anos, uns 14 anos de idade, eu estava numa oficina de um tio meu, né? Quebrando pedra em bloco, transformando em pedra brita na marreta. Ela encheu o tambor de 200 litros de pedrinha para poder eu ganhar o meu dinheiro do cinema no fim de semana. Já estava entendendo, né, mestre? Pois é, né? E de repente,
veio descendo a escada o meu tio, na oficina que eu estava trabalhando, morava em cima, veio descendo com um senhor, né? E esse senhor é do mesmo jeito que eu vi no sonho. Eu recordei 7 anos depois o sonho, entendeu? E esse senhor parou na minha frente com o meu tio, aí o meu tio disse, ó, mestre, esse aqui é o meu sobrinho, Asplinger, filho da minha irmã Anitta. Quando eu olhei para ele, eu me arrepiei todinho e senti aquele medo que eu sentia 7 anos atrás, né? Mas fez xixi nas calças de novo? Não. Aí ele ficou olhando para mim, aí ele disse assim, ele já bebeu vegetal? Aí o meu tio disse não. Ele disse, então dê o vegetal para ele. Entendeu? Vegetal, o instrumento é o asca, né? Um instrumento que nós consideramos como um licor dos deuses, né? O elixir da alma, né? O elixir do espírito, aquele que desperta o espírito para a vida, o espírito que está dormindo para a vida, para o mundo espiritual. Aí, com 15 anos de idade, que eu fui participar da primeira sessão, né? E quando eu bebi que a força, os fluidos, começou a me mostrar a espiritualidade, a primeira pessoa que eu vi foi ele, num quadro que tinha na frente. Entendeu? Aí eu compreendi, aí comecei a compreender, comecei a ver que tinha alguém me guardando, me zelando por mim, desde sempre, né? Exatamente. E a partir daí eu não parei mais a minha espiritualidade. Eu comecei a desenvolver minha espiritualidade. Na época eu não era muito dedicado aos estudos, né? Comecei a me dedicar para o mundo espiritual, né? Porque as crianças, hoje em dia, tem muita criança inteligente, né? Muito mais do que na nossa época. Hoje em dia as crianças já nascem iluminadas, muito mais iluminadas do que nós nascemos há 50 anos atrás, né? Então, e muitos pais não conseguem acompanhar essa parte espiritual porque não conhecem também, não tem esse conhecimento espiritual, né? Então, a criança, quando começa a ver as coisas, começa a desenvolver tudinho, os pais ficam preocupados, levam para médico, psiquiatra, psicólogo e tudo. E, às vezes, os médicos têm que dar um remédio porque a criança é super ativa e tudo. E isso aí, os remédios que é usado na medicina, eles calcificam a glândula pineal. E essa glândula pineal é a glândula da espiritualidade. Então as crianças começam a ficar zumbi ali densa, dormir acordada, entendeu? Para a parte espiritual ela fica dormindo, fica naquele estado denso e não consegue desarmar e aflorar a espiritualidade dela por conta das químicas que dão para ela, pela falta de conhecimento de que a vida é espiritual, a vida não é material. Matéria é aqui nós estamos experimentando a vida, uma experiência do espírito na matéria, porque nós escolhemos experimentar, espiar, o mundo expiatório, como diz no espiritismo, né? Então nós estamos aqui no mundo para espiar aquilo que nós decidimos antes de encarnarmos, entendeu? Entendi. Então quando você tem esse conhecimento, a gente auxilia as crianças a se desenvolver, a amar a natureza, a escolher uma árvore para conversar, porque às vezes as crianças conversam sozinhas, entre aspas. A gente pensa que as crianças estão conversando sozinhas, mas elas estão conversando com os elementais, com os espíritos que lhe acompanham, entendeu? E os pais acham que a criança está ficando maluca, né? E não tem nada disso. Isso é falta de conhecimento dos pais que não conhecem o que é o espírito. Porque quando a gente conhece o que é o espírito, a natureza da pessoa muda em tudo por tudo. Nossa, Mércia, é tão bom te ouvir, porque exatamente esse é o trabalho que eu faço, né? De mostrar para os pais que eles também são seres espirituais em experiência humana, né? Aqui manifestando aquilo que ele é, aqui na Terra, como espírito, tendo essa oportunidade, e as crianças são esses canais para que ele também trabalhe a criança interior dele, que por algum motivo também foi reprimida, né? E ter essa consciência, expandir essa consciência para que a gente... O senhor sabia que o Brasil é o segundo maior consumidor de Ritalina,
né, que é um remedinho que é dado principalmente para as crianças, para os seres hiperativos, que a gente chama no mercado de droga da obediência. Então, imagine que essa criança tenha, como o senhor, habilidades psíquicas, que eu chamo de habilidades X-Men, e aí ela não sabe como lidar com aquelas habilidades, e os pais muito menos, né? Porque eles também tiveram que reprimir as suas habilidades X-Men. E aí, além de tudo, recebe um remédio que calcifica essa pineal, e também tudo que tem a terminação ina vem do mesmo, vamos colocar ali, do mesmo componente da cocaína. Então, ao você dar esse tipo, não sou médica, gente, eu sou terapeuta, né? Trabalho, mas eu me especializei nessa parte de atendimentos que você acaba meio que, né, induzindo essas substâncias, e aí mais para frente esse adolescente pode, né, entrar por um mundo que também vai deixar ele ali atrofiado e não vai poder expandir, fica dependente, seja de uma droga, de uma compulsão, de algum estado de dependência para se manter dentro de um padrão que é considerado normal ou sucesso dentro daquela sociedade, né? Eu coloco muito que para a humanidade, tudo que é incomum, a gente olha como sendo anormal, como sendo doentio, né? E as crianças de hoje já vêm com os filamentos de DNA muito mais ativos, como o senhor falou, essa iluminação. Imagina que o nosso DNA é composto por fótons, luzinhas. Então, quando o mestre fala, essas crianças vêm mais iluminadas, realmente porque vêm com esse DNA mais ativo, né? Então, aquela informação, imagina que aquela informação que somente pulava de um filamento para outro de forma dual, ela tem a possibilidade de pular, né, de passar por esse DNA de uma outra maneira. Só que essa outra maneira é um novo jeito de olhar e de viver e de criar a realidade, de fazer escolhas diferentes. E isso é visto como algo ou doentio ou algo pecaminoso, tal. Então a gente, eu, mestre, todos vocês que sentem esse chamado, vamos nos unir para que a gente possa né, estimular que essas crianças, o ser diferente não é ser anormal. Exatamente. Né, todos nós somos iguais perante Deus, mas somos diferentes, né? Porque cada um tem o seu conhecimento ao longo do tempo, ao longo das encarnações, das vivências. Então, tudo aquilo que tem dentro de mim tem dentro de você, tem dentro de todos, entendeu? A experiência que eu ainda não vivi, que você viveu, um dia eu vou viver, e vice-versa, entendeu? Mas todos somos um, filho do mesmo Pai, né? E temos o livre-arbítrio para ser o que nós quisermos. E nós temos a liberdade de plantar o que quisermos plantar. Só não temos a liberdade de colher. Aí é por isso que o mundo vive desse jeito, porque planta o que quer e às vezes é obrigado a colher, e às vezes não quer colher, fica sempre procurando culpa, sempre culpado, né? E todo mundo é culpado e ninguém tem culpa. Entendeu? Verdade. Então a gente precisa mesmo buscar dentro da gente a solução, porque a solução está dentro de cada um de nós, tudo. A solução não está lá fora, a solução está aqui dentro. Porque a mãe, que é a imanência divina, né, que é a divindade que tem dentro de nós, ela está dentro de cada ser humano. Então, ela é o abastecimento de tudo que nós precisamos. É a mãe natureza que está dentro de nós, entendeu? Dentro de nós tem o pai, tem a mãe, tem um abastecimento de conforto, alimento, tudo que nós precisamos, né? Para evoluir, para crescer como ser humano, para ser bom. Porque a missão de cada ser humano
para poder a gente se conectar verdadeiramente com Deus, é sermos bom. Bom para nós, primeiramente. Amar, primeiramente, nós, cada um. Entendeu? E nós só podemos amar o outro se nós nos amarmos primeiro. Então, se a gente não tem amor por si, como é que nós podemos ter amor pelo próximo? Como é que nós podemos amar o nosso filho se nós não nos amamos? Entendeu? Então, nós temos que buscar esse amor, despertar, né? Tirar ele da forma latente, da forma... Porque Deus está dentro de cada ser humano, dentro de cada um. Né? Só que está adormecido em forma latente. Né? E que a espiritualidade aflora esse Deus, né? Esse Deus do amor. Porque Deus é puro amor. Não existe Deus vingativo, Deus roendo uma rapadura atrás de um toco, esperando que a gente erre para poder ele bater na gente, chicotear. Não. É nós, o Deus está dentro de nós. Entendeu? E por que Deus sabe de tudo? Por que Deus sabe de tudo? Porque Deus está dentro de nós e Ele experimenta tudo em nós pelo nosso livre-arbítrio. Ele está com nós ali. Entendeu? Ele está com a gente sempre, em todos os momentos de dor, de tristeza, de melancolia, de alegria, né? E de prosperidade, de riqueza, de bem-estar. Né? Deus está com a gente, Ele está experimentando tudo na gente, porque nós escolhemos isso. E quando nós escolhemos, Ele escolhe com a gente. Entendeu? Verdade. Se nós quisermos viver uma vida de agonia, de tristeza, é o que a gente escolheu para a gente. Então Deus está acompanhando a gente naquele momento. O próprio instante que você acorda, que olha para Deus, mas a vida não é essa. A vida é para ser bem vivida, né? Então nós escolhemos, a partir daquele momento, viver na abundância, na alegria, na felicidade, né? Respeitando a natureza, amando o próximo, amando a si mesmo, amando o próximo. E assim Deus vai experimentando tudo isso na gente e vai nos despertando. Porque não adianta a gente buscar Deus se a gente não conhece Deus. Deus busca a gente. A hora que a gente desperta, foi Ele que nos buscou. Ele que nos despertou. E Ele que nos dá esse oceano infinito de luz, de paz, de amor, de harmonia, de alegria. Porque Ele é um oceano infinito de alegria. Entendeu? Então vamos buscar, né? Buscar primeiro o reino dos céus, que tudo se acrescentará. Né? Buscar primeiro a perfeição, que a felicidade vem junto, disse Salomão, o rei da sabedoria. Entendeu? Então a gente tem que buscar a perfeição em tudo, na palavra, nos pensamentos, na palavra, na ação. Né? E assim a gente vai galgando degraus, e degraus, e degraus, e se realizando como ser. Né? E com o ter também. Né? Mas o mais importante não é ter, o mais importante é ser. Ser o que é. Ô mestre, que delícia te ouvir. E falando em mestre também, eu queria que o senhor, como que surgiu, né? Então o senhor falou que desde criança esse moço que o senhor via é o mestre Gabriel, é isso? Exatamente o mestre Gabriel. Porque na minha espiritualidade, eu tive recordações de vidas passadas onde eu estava presente nas vidas dele também, passada, entendeu? E naturalmente ele estava me acompanhando nessa vida até eu chegar, novamente, a me reencontrar com a luz, entendeu? Com a minha luz, com a luz do mestre, com a luz do Criador, com a luz do Salvador, né? Onde eu venho procurando trabalhar, né, meus pensamentos, minha palavra, minhas atitudes, minhas ações, né, onde eu venho procurando trabalhar o ser humano bom que eu devo ser, porque eu devo isso para Deus. Eu devo isso para Deus e devo isso para mim também, de ser um ser humano bom, né, que pratique o bem sem olhar a quem, nesse mundo tão carente de amor, que é esse mundo que nós estamos vivendo atualmente. Mas podemos trabalhar também para fazer desse mundo um paraíso na nossa casa, um paraíso com nossos amigos, nossos irmãos, nossos pais, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente espiritual, onde nós recarregamos a nossa bateria e nos realizar como ser, né? Espírita que somos, espiritual que somos. Né? Mestre,
Sim. Desculpa. Qual foi assim, o ensinamento que ele, né, trouxe para o senhor que até hoje impacta? Assim, se o senhor pudesse falar assim, ó, esse é o ensinamento que mais pegou assim para mim e que até hoje impacta na minha vida que o mestre Gabriel trouxe para o senhor. Tem um ensinamento que diz assim: só através da ordem e da doutrinação reta é que chegaremos à cientificação. Então nós precisamos se ordenar e ter uma doutrina reta. Reta quer dizer a verdade nua e crua, como dizem, né? Para que a gente desperte para esse mundo maravilhoso que é esse mundo que nós vivemos. É o mundo espiritual, é o mundo maravilhoso. Quem direito anda, direito tem. Para a gente ter direito, a gente precisa andar direito. Entendeu? Isso é doutrina do mestre. Então nós precisamos fazer as coisas direitas, né? E tá pronto para seguir o caminho, né? Porque o caminho de Deus é um caminho só de flores. O caminho de Deus é um caminho reto, um caminho de luz, um caminho de amor, de paz, um caminho de realização. Esse é o caminho de Deus. Mas às vezes a gente escolhe outro pelo livre, porque quando nós viemos para esse mundo, nós viemos com livre-arbítrio para fazer o que é para fazer. Quando a gente encarna, a gente começa a modificar, fazer o que é para fazer, que é exatamente isso, né, o retorno na casa do Pai, para fazer o que a gente quer fazer. E o que a gente quer fazer nem sempre é o melhor para a gente e para o próximo, né? Aí a gente responde por isso. Tudo aquilo que a gente sofre estamos respondendo pela palavra, né? Porque a palavra é uma força, né? A palavra é uma força que lavra, que planta. Então, a humanidade está do jeito que está é pela palavra, que não sabe usar a palavra. Então, usa a palavra de uma forma contra ele mesmo. Não usa a seu favor a palavra. Por exemplo, eu quero fazer uma viagem assim, 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 mas não posso. O que é que ele está dizendo? Que não pode. Que não pode. Agora você diz assim, ó, eu quero fazer uma viagem assim, 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 mas no momento eu não estou podendo ainda. Vou trabalhar para poder. Quer dizer, ele trabalhou a favor dele. Né? A neurolinguística explica muito bem isso. E a união do vegetal, ela é para resgatar a palavra. Entendeu? A palavra da língua geral que era usada antes do dilúvio universal, que era uma língua só. Entendeu? Então, na palavra contém o nosso aprisionamento e contém a nossa libertação. Entendeu? Se a gente quiser se libertar de todo o mal, é só a gente aprender a usar a palavra positivamente. Pensamento positivo, palavra positiva, para a gente se libertar de todas as amarras que, ao longo do tempo, nós entramos nessas amarras, nas armadilhas que a vida apresentou para a gente e a gente não soube como agir, como ser. Como falar, né? Eu tenho um episódio, mestre, na minha vida que eu estava passando por um momento bem desafiante e aí eu fui numa moça e aí ela falou assim, mas você trabalha com o quê, né? Eu falei assim, eu sou terapeuta quântica, né? Aí ela falou assim, então você não está aprendendo nada. Porque ela falou assim, tudo que você me trouxe até agora aqui, você está falando aquilo que você não quer. E o universo, ele não entende em palavra, ele entende aonde você está colocando a energia. Então, se você está colocando a sua energia dizendo tudo aquilo que você não quer, ele vai te dar aonde você está colocando a energia. A energia vai onde a atenção está. E aí, a partir daquele momento, eu falei, lógico, eu tenho que mudar o vórtex, né? Para como eu giro se manifestar aqueles átomos, né? Imagina que eu estou girando que nem um ralo de pia para um lado. E aí, a partir do momento que eu tenho esse insight, eu vou colocar o dedinho ali naquela água que existe dentro de mim para
mudar a maneira como aquela água está girando. Lógico que num primeiro momento é que nem a água, vai ficar disforme, que eu chamo do momento do vucu-vucu, né? Quando você está no perrengue ali, que nem durante as sessões é a hora que você está na borracheira. Então, você está tendo aquele ganho de informação e tem que mudar aquela água que está rolando dentro de você, né, para um outro sentido. E aí vem esse outro sentido, é você colocar no positivo, né? O que o senhor está falando é sobre a palavra positiva, da importância da gente colocar no positivo e no momento presente. Porque se eu só consigo construir um futuro diferente se eu, né, tiver no meu momento presente, na presença. Não mais Exatamente. preso naquele passado do que eu tive, o que eu não tive. Porque aí você só vai ficar construindo um futuro ilusório, baseado nesses medos, nesses traumas que você vivenciou lá na sua infância, ou até mesmo, né, antes de vir para cá, vamos colocar assim. E aí a gente tem esse insight, para mim, foi assim algo libertador, porque hoje em dia, lógico, que tem um monte de coisa ainda que eu tô no meu vucu-vucu, que a gente trabalha esses vucu-vucus internos, mas sabendo qual é a dinâmica que isso funciona, como o universo nos atende, fica muito mais fácil, né, mestre? Exatamente, porque quase sempre a gente vive no passado, nos extremos, né? E o passado não existe. O passado é só história. Se você trouxer o passado presente, você jamais vai sair dele, porque ele vai ser sempre presente, né? Porque o futuro é mistério. O nosso futuro é o que nós estamos fazendo aqui no presente. O passado, como eu disse, é história. O futuro é mistério. E o presente é a dádiva. E quem duvida, perde a dádiva. Então nós podemos sair, nós precisamos sair do passado e começar a viver o presente. O presente. O presente não é horizontal. O presente é vertical. É o presente que Deus tem para nos dar aqui e agora. Nós precisamos ter muito cuidado com nossos pensamentos para que ele não se transforme em emoções. Quando a emoção o emo, quer dizer sangue, em movimento, é água, né? Sangue também é água, né? Em outro grau, né? É emoção, é o sangue, e aumenta a velocidade e ele registra isso no subconsciente. Se for um sentimento negativo, nós vamos experimentar ele, não sei quando, mas nós vamos experimentar ele, porque ele está registrado. Nós temos que experimentar aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, né? E se falar ainda, é mais comprometedor ainda. Mas se nós tivermos uma emoção, uma palavra positiva, cheia de luz, de encantamento, de alegria, nós precisamos colocar alegria nas nossas emoções, entendeu? Fazer com que ela registre no nosso íntimo as coisas positivas, as coisas boas, as coisas que nós queremos para a nossa vida, né? E nós certamente vamos experimentar. E quanto mais emoção a gente coloca, mais rápido nós vamos ter o merecimento de experimentar esse sonho que foi através do pensamento, né, da palavra e das emoções. Então, é isso. E a pergunta que não quer calar, mestre, o que é medo e por que a gente tem tanto esse medo da morte? Explica para mim. Pois é, o meu mestre espiritual, porque eu tenho 3 mestres, a qual meus pilares, né? Mestre Gabriel, meu mestre, o mestre que me despertou, é o caminho, me despertou para o mundo espiritual, né? O mestre Salomão, que é o rei da sabedoria, o rei da ciência. Então, através da ciência de Salomão, eu procuro utilizar, né, aqueles seus ensinamentos para que eu possa me dar bem na vida, né? Como os preceitos de Salomão, para você se dar bem. Quem quiser, procure os 6 preceitos de Salomão e vocês vão encontrar a solução para qualquer problema na vida, entendeu? E Salomão é a chave que abre a porta, que é Jesus, que é o rei do conhecimento, o rei, nosso Criador, o nosso Salvador, né? Ele que é o abastecimento de conforto, alimento,
é tudo, né? É o Salvador. Então, só Jesus salva, entendeu? Mas nós temos os guias que conduz, né? Conduz a esperança, que é a rainha, né? A rainha é o ser feminino, a senhora, a rainha esperança. É ela que nos conduz até a rainha Vitória, poder nós obter mais vitória que nós temos na vida. E a rainha Vitória nos conduz à rainha Glória, né? E essa rainha Glória nos leva aos portais do infinito, né? A presença do Senhor, né? Do nosso Salvador, que está lá de braços abertos, esperando com um banquete especial para nos oferecer, né? Quando assim a gente merecer, né? E ali tem tudo, tudo. A nossa morada espiritual está no reino dos céus. Essa morada aqui é só um experimento que nós escolhemos experimentar para saber como é que viver numa vida densa, materialmente falando, entendeu? Porque essa vida aqui é muito densa. Então o medo, né? O medo, segundo o mestre Gabriel, que é o meu guia espiritual, que me conduz até Salomão, e Salomão me conduz até Jesus. Então ele disse que o medo é a falta de conhecimento, entendeu? A gente pode ter até um medo assim, de errar como uma guarnição, o medo como uma guarnição, mas não é para a gente ficar no medo, porque quem tem medo de errar não acerta, entendeu? E a evolução faz com que a gente acerte cada vez mais e erre cada vez menos, acerte cada vez mais e erre. Então a gente chegar até um dia, a gente não ter mais que ter esses erros tão grosseiros, né, que a gente tem nesse mundo aqui de meu Deus, né, do nosso Deus, né? Então eu quero fazer aqui usar aqui uma metáfora, né, da vida, como é que é. Quando a gente recebe ordem superior para encarnar, né, a gente tem que se apresenta um grande lago para a gente nadar. Diria assim que os espermatozoides, né, que vai fazer essa viagem nesse lago, nadando. Um, dois ou alguns serão vitoriosos, mas quase sempre é um que é vitorioso no meio de bilhões de seres, né? Então, esse grande lago para ser atravessado. Quando ele vence, que chega na mulher para ovular, né? Que a mulher descobre que ela está grávida, aí começa o medo. A mulher começa a ficar preocupada, e excesso de preocupação, porque está grávida, não pode fazer isso e tal, não pode fazer aquilo. É diferente do índio, né? Da Índia, né? Que está grávida ali, continua trabalhando, não se preocupa, não chega na hora de parir, a criança vem e não existe esse excesso de preocupação, né? Então a mulher começa, aí pega na barriga, aí vem o pai, aí todo cuidado, e aquilo vai passando aquela energia para aquele ser que está em desenvolvimento, né? E registrando na memória, né? Na memória da matéria e na memória espiritual daquele ser que está ali ao lado, já recebendo os fluidos, né? De toda aquela preocupação, aqueles medos, né? E então nada, quando chega na beira que nasce, aí se encontra com um cachorro de 3 cabeças. E esse cachorro, uma cabeça é o medo, né? Outra cabeça é a dúvida e outra cabeça é a posse, né? Então o medo, pela falta de conhecimento, a pessoa passa o medo para a criança, né? Passa o medo. E aí se assusta e cria uma situação emotiva que tudo vai registrando na memória da criança, né? E a dúvida, a pessoa fica com dúvida, será homem, será mulher? Sei o que, eu vou logo fazer um teste para saber se é homem, se é mulher e tudo. Aí já começa a parte da dúvida, né? E a posse é porque os pais pensam que aquela criança é dele. Porque, na realidade, os filhos não são nossos. Os filhos são do mundo. A nossa missão é criá-los bem criados, ensinar o caminho que eles devem andar para que ele jamais se desvie dele. Essa é a nossa missão como pai, como mãe, né?
Mas a gente se aposta, acha que o filho é da gente, quer fazer do filho um instrumento de sua realização, né? E isso aí vai gerando situações, complicações, problemas psicológicos, traumas, né? É como a gente acha que a casa é da gente, que o carro é da gente, que o emprego é da gente, e tal, e quando a gente morre não leva nada, entendeu? Então, a morte é o princípio da vida. A única certeza que nós temos é que a gente nasce no caminho da morte, nesse plano que nós vivemos. É a única certeza que nós temos. Então, por termos essa certeza, é que devemos viver a vida intensamente o presente. Porque se você soubesse que iria morrer amanhã ou depois, você ia procurar viver essas 24 horas, 48 horas, com a maior intensidade possível. Aproveitar aquilo que você não aproveitou em 40, 50, 60, 90 anos de idade. Não é isso? Verdade. Então, tanto que nas experiências das pessoas que, né, experimentam aquela quase morte e tal, depois quando volta, muda completamente a vida, né, dando essa importância para a vida, porque no fundo é a morte física, porque o espírito não morre. Não morre. A morte é o princípio da vida, entendeu? É como o dia. O dia tem 24 horas, né? Então, a noite também está dentro do dia. Não é isso? Aí a gente diz boa noite, mas na realidade, se a gente disser assim, bom dia dentro da noite, a noite está dentro do dia. Aí a gente utiliza bom dia, boa tarde, boa noite, mas tudo é um dia só. Então, o dia, quando termina, é meia-noite, não é isso? É de noite. O dia termina. 24 horas, né? Um segundo depois já é bom dia. O dia começou. E assim é a vida e a morte. Termina e começa. Começa e termina. Termina e começa. E assim a gente está experimentando. Sempre até a gente aprender a viver intensamente. Até a gente aprender a ser luz que somos. Entendeu? E quando nós chegarmos nesse ponto, nesse aspecto luz, que cada um é uma luz, cada um é uma estrela, cada um é um raio de sol, né? Quando a gente chegar nessa consciência, a gente une a Deus como uma gota de azogue, entendeu? Se tornamos um só, porque Jesus diz assim, eu e o Pai somos um, vós também sois um, eu sou a luz do mundo, vós também sois a luz do mundo, ninguém vem ao Pai senão por mim, mim é cada um. Entendeu? As pessoas ficam procurando fora o que está dentro. Porque as pessoas entendem mim, Jesus, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim, Jesus. Mas não é assim dentro do mistério da parábola. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mim é cada um. É você que faz o seu próprio caminho. Então eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entendeu? Porque eu sou a vida, não sou a morte. Eu sou a vida. Entendeu? Então eu sou. Então o eu sou é o Deus que tem dentro de cada um. Que essa palavra é mais superior do que essa palavra Deus. Porque essa palavra Deus tem dualidade. As pessoas usam a palavra Deus para tudo. Para o mal, para o bem. Entendeu? Então é uma palavra dual. E a palavra eu sou é uma palavra única. Eu, Deus, sou tu, divino. Eu sou tu é eu e eu sou tu. Entendeu? Então, essa é uma das orações mais poderosas que existe, essa oração do eu sou. Entendeu? Porque a vontade de Deus, para mim, é a saúde perfeita. Eu sou. Né? Eu sou o que sou, eu sou. E a vontade de Deus, para mim, é a alegria perfeita, a alegria genuína. Eu sou. A vontade de Deus, para mim, é a prosperidade perfeita. É a parceria perfeita, é a alegria perfeita, é um relacionamento perfeito. Eu sou a ressurreição e a vida. A ressurreição de quê? De mim mesmo. A ressurreição dos meus órgãos, a perfeição dos meus órgãos, a perfeição do meu corpo, dos meus sentidos. Né? Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Entendeu? Eu sou a porta que homem nenhum pode fechar. Isso tem esses ensinamentos básicos que tem na mão de poucas pessoas.
mas se as pessoas procurarem conhecer isso, elas vão desmistificar qualquer outras coisas, porque o eu sou está dentro de cada um. Agora, dentro de cada um tem o ego, que é o egoísmo, né? Que aí entra o medo, tem tem o ciúme, né? Que faz parte a inveja, o orgulho, o ciúme, a posse. Tudo isso está dentro desse símbolo da corrupção. Entendeu? E o símbolo da evolução, do crescimento, do amor, da bondade, da abundância, né? Esse símbolo está dentro desse símbolo do amor, porque Deus é amor. Né? É a maior religião do mundo é o amor. Entendeu? Se você tiver amor, você não precisa nem de religião, porque você já está comungando com Deus, a sua essência, que é o amor, que é a vida. E a vida é eterna. Mestre, que delícia escutar. Eu sinto tanto amor em ouvir, assim, que eu vejo, eu sou muito visual, né? Conforme o senhor vai falando, eu vejo uma rede, essa rede de amor conectando todos vocês. Eu desliguei um pouco o comentário, porque eu quero ficar prestando atenção nessas palavras que é tão importante, às vezes os comentários, mas daqui a pouquinho eu vou abrir, se você tiver alguma pergunta que queira fazer para o mestre aqui, eu vou abrir daqui a pouquinho os comentários. Mestre, eu sei que o senhor já colocou aqui várias dicas, mas o senhor também é quiropraxista, né? Quiroprata, eu nunca sei o nome exato. Às vezes eu chamo de quiropata, quiroprata ou quiropraxista. Então, bom, enfim, ele trabalha e é o mestre também da nossa coluna, né, dos nossos ossos, de fazer essa harmonização, esse alinhamento. O mestre já fez comigo. Gente, eu estava travada, estava irritada, aí o mestre passou um tempinho lá em casa e aí ele me alinhou. Na hora, eu mudei o meu estado, tanto de consciência, dos meus campos, assim, é como se estava tudo no vucu-vucu, e aí o mestre foi lá com as torções e algumas manobras, alinhou. Então, eu quero saber, assim, é essa a função mesmo da quiropraxia, e se o senhor pode nos passar 3 dicas práticas para como a gente pode, no nosso dia a dia, também se manter alinhado e mais saudável. Muito bem, o corpo precisa do alinhamento. Quando a gente fala alinhamento, é de acordo com a gravidade, né? Eu sou o quiropata porque o quiropata trabalha a patologia relacionada à coluna vertebral. E sou o quiropraxista porque eu tenho a habilidade de manipular a estrutura óssea, trazendo para o seu alinhamento normal, jogando peso por igual em cima das 2 pernas. Porque quase sempre, quando a pessoa está desalinhada, a gravidade empurra a pessoa para baixo. A pessoa começa a sentir um peso no corpo. E quase sempre porque a bacia, a região sacro e ilíaca está desalinhada. Entendeu? Ela está fora da posição normal. Então, quando isso acontece, uma perna fica mais curta. Aí a coluna começa a entortar e começa a gerar escoliose, cifose, lordose, dor de cabeça, enxaqueca, tontura, falta de ar, palpitações, dormência, formigamento, cãibra, dor no peito, né? Eu já falei, né? Insônia, irritabilidade, pressão alta, dormência, formigamento, cãibra, dor na linha de cintura, na virilha, no joelho, na panturrilha, na planta do pé. Às vezes, no dedinho do pé, uma dormência já está mostrando que a pessoa está desalinhada. Então, a função da quiropraxia é trazer a pessoa para o alinhamento normal, tirar a pressão de cima dos músculos, dos nervos e dos ossos, fazendo com que o corpo seja oxigenado com a sua velocidade normal sanguínea, que seria 22 segundos, saindo do coração e voltando novamente para o coração. É uma velocidade extraordinária, a velocidade sanguínea. E quando essa velocidade sanguínea diminui no corpo, o corpo adoece, começa a morrer mais célula do que nascer. Entendeu? E as pessoas começam a ter uma qualidade de vida, porque tem mais célula morrendo do que nascendo. E é como eu estava falando antes, a gente está sempre, todo dia a gente está morrendo e todo dia a gente está nascendo.
Então a gente precisa cuidar do corpo, que é a nossa vestimenta, nossa casa, nossa morada do espírito, para que o nosso corpo tenha mais durabilidade, mais saudável e que a gente possa experimentar essa vida com mais longevidade nesse corpo, né? Nosso espírito tenha mais conforto, porque quando o corpo está bem, o espírito tem mais conforto e sente mais alegria de viver. Aí pode ficar sentadão lá no sofá, de boa, né, o espírito? De boa. E a quiropraxia, eu não conheço nada melhor no mundo do que a quiropraxia para resolver todos esses sintomas que eu falei, relacionados à coluna vertebral. Entendeu? Se as pessoas conhecessem verdadeiramente o benefício que a quiropraxia traz para o corpo, para a mente, para o espírito, eu diria para você que 80% dessas pessoas que estão nas filas de hospitais, em fila de cirurgia, na mão de ortopedista, porque o ortopedista não resolve problema de coluna, porque ele não manipula, ele não sabe, ele quer resolver através de remédio, né? Ou então cirurgia, que também não vai resolver, porque não vai pegar o osso e alinhar, tirar a pressão de cima daquele nervo, do músculo. Às vezes ele quer tirar o nervo, quer cortar a cartilagem, quer isso, quer aquilo. Então, é pior a emenda do que o soneto, quando a pessoa entra na faca relacionada à coluna vertebral. Então, a quiropraxia no mundo é o de melhor existe, de maior eficiência. Hoje, nos Estados Unidos, ortopedista é só para fazer problema cirúrgico, a pessoa vai operar porque caiu, quebrou e tal. Mas quando se trata de coluna vertebral, é quiropraxia, é a solução. Ô, mestre, mas eu percebo assim, eu faço quiropraxia uma vez por mês, né? Para mim já fato, assim, já trago isso para minha vida, mesmo quando eu estava grávida, então para abrir e depois, principalmente porque você muda a sua gravidade, né? Quando você engravida, tal, e depois do parto, eu ficava até meio zonza, assim, que eu não sabia, porque você tinha a noção do peso da barriga, né? E depois voltar para o seu eixo, a quiropraxia me ajudou bastante. Mas eu percebo também, muitas vezes que eu fui fazer a quiropraxia, a sessão, eu acessei algumas emoções que estavam junto com aquele desequilíbrio na coluna. Tem a ver isso? Como que funciona? É porque a velocidade sanguínea, quando ela está lenta, quando você solta toda a pressão muscular, nervosa e óssea, a velocidade sanguínea aumenta. Aí o cérebro recebe uma oxigenação perfeita. Aí as sinapses são feitas também com perfeição. Então você acessa aquelas coisas mais profundas, aquelas camadas mais profundas do ser. Entendeu? E o benefício, você começa a sentir, sonha mais, dorme mais, entendeu? E sente um bem-estar, um alívio imenso, que a pessoa não sabe nem explicar. E o corpo fica leve. O corpo fica leve. E quase sempre as mulheres, quando tem dificuldade no parto, quando o parto é normal, acontece muito da bacia ela não voltar para a posição correta. Então ela fica uma parte mais alta do que outra. Entendeu? E isso faz com que a coluna comece a buscar compensação, porque uma perna também sobe, busca compensação, para poder a pessoa ter uma ilusão de que ele está alinhado, entendeu? Aí com isso a musculatura vai fechando, vai travando, a circulação sanguínea vai pinçando através do sistema nervoso e diminui o fluxo sanguíneo energético. Quando a gente faz todo esse procedimento geral do corpo, aí o benefício é total. O meu ficou o cóccix. Então eu tive que pegar, é dolorido, mas depois a sensação de alívio, gente, vocês não têm noção, assim. Porque a pelve também, né, teve esse deslocamento, mas principalmente para mim foi o ossinho lá, o cux, brincar o cux, que eu levantava da cadeira e parecia que ainda continuava lá de tanta dor que eu sentia. E depois que fez a manobra nossa, parece que eu renasci. Esse sentimento mesmo. Mestre,
o que as pessoas podem fazer além da sessão da quiropraxia? Tem algo que ela pode fazer em casa, assim, que seja fácil? Eu lembro que o senhor me passou aqueles exercícios de alongamento. O alongamento é muito importante. Agora, o colchão também é muito importante. É muito importante a pessoa dormir num colchão bom. Quando eu digo um colchão bom, não é colchão de espuma, não é colchão ortopédico, semi-ortopédico. É de mola ensacada para frente, entendeu? Mola ensacada para 120 quilos, de 0 ano até 120 quilos, ele é maravilhoso para dormir. E de 20 em 20 dias dá uma rodada nele, entendeu? Porque o colchão é o maior vilão da coluna vertebral. E é bom, importante, quando acordar, se espreguiçar, se estralar, se retorcer, fazer como um animal, o cachorro, o gato, né? Então, colocar a postura no eixo novamente, se esticar, né? Se alongar. E natação é uma coisa muito boa, o pilates é muito bom, hidroginástica é muito bom para dar uma alinhada, mas quando o corpo está desalinhado, só a quiropraxia que coloca a pessoa no alinhamento de acordo com a gravidade. Porque nós somos, assim, eu comparo sempre muito isso, porque é fácil das pessoas compreenderem. Nós somos tipo, o nosso corpo é tipo um carro, que precisa alinhar, balancear, fazer cambagem, reaperto, entendeu? E está sempre trocando óleo para poder estar sempre ativo, né? Alegria ativa. Tanto a gasolina também, gente, aquilo que você se alimenta é a gasolina. Se você se alimenta com uma gasolina adulterada, você vai pipocar, né? Pois é. Vai parar na ladeira, vai ferver, se não colocar água para dentro, né? E se também não excretar, como essa troca de óleo, você fica ali também, né, tendo todo o processo do motor ali, ou queimando, aquele óleo queimando. Eu gostei dessa analogia, vou utilizar. E se você acelera muito, você também está num risco maior, né? Então, vou utilizar essa analogia aí do carro para explicar. Mas a gente está chegando nos momentinhos aqui finais. Quem quiser né, passar com o senhor, é só como que a gente pode fazer para marcar uma sessão de quiropraxia com o senhor? 92 é Manaus, né? 98127-1247 é o meu telefone. Aí, ligando para mim, acesso ao WhatsApp é melhor do que ligar. Aí depois eu dou retorno, passo para minha secretária e ela entra em contato. Tá? 92 DDD. Vou colocar aqui, então, mestre. Calma aí. 92 DDD, agora 98127 1247. 1247. Então, se você... Esse é o meu telefone pessoal, tá? Aí entra lá pelo WhatsApp, deixa mensagem, se eu não responder na hora, mas uma hora eu respondo. Tá bom? Aí depois eu passo o WhatsApp da empresa, tá? E a empresa, aí você marca a agenda lá, uma consulta, para poder a gente lhe deixar 12 por 8. Turbinado! Para poder turbinado. Todo esse amor, compartilhar todo esse amor. E, gente, só de você estar na presença do mestre Asplinde, você já vai ver que alguma coisa vai acontecendo a algum nível, e aí na hora ele faz no nível físico. É só um jeitinho para acessar esse universo todo de possibilidades que a gente tem a cada dia, essa nova oportunidade da gente ser feliz, da gente se amar, né? Da gente ser esse instrumento de luz, de ser essa expressão divina. Então, a quiropraxia foi um jeitinho que todos esses mestres e Deus nos trouxe para poder ter esse canal divino que o Senhor de luz na nossa vida. Aqui, ó, já começou a chover, tá um temporal gostoso aqui na Bahia. Um beijo. Eu quero agradecer a presença do senhor aqui. Se eu tenho mais algum recadinho
que o senhor queira dar? O único recado que eu tenho é o seguinte, que a coisa mais importante na vida da gente é a gratidão. Então, é a maior oração que a gente possa fazer, é ser grato. Grato pela vida, pela existência, pela nossa existência, pela dádiva da saúde que nos mantém vivo, né? Pelas bênçãos derramadas sobre nossa casa, que é nosso corpo, né? Sobre nossa família, nossos irmãos, nossos amigos, a gratidão pela longevidade do nosso corpo, né? Pelas bênçãos derramadas no nosso trabalho, fonte de riqueza, prosperidade, fonte de todo o dinheiro que precisamos para viver dignamente, para servir, né? Sempre é importante a gente ter para servir, né? E agradecer sempre a Deus por essa alegria de estar vivo em corpo, né? E pedindo cada vez mais resistência e cada vez mais clareza na consciência para que a gente possa ser melhor hoje do que ontem e melhor amanhã do que hoje. Chuva de bênção na vida de todos aqueles que nos acompanharam, estão nos acompanhando, e sejamos felizes hoje e sempre. Amém. Gratidão do fundo do meu coração a todos vocês. Line, amiga, gratidão. Gratidão ao Miguel, ao mestre Miguel, a Beni, também por ter proporcionado, né, esse contato, esse reencontro com o senhor, com todos, né, que a Aline, todos que estiveram por aqui, o André, por eu ter conhecido. Então, o vegetal possibilitou esse reencontro dessa nossa família espiritual, que eu sou muito grata pela natureza, por ter trazido essa ferramenta tão importante de amor e de luz nas nossas vidas. E antes da gente se despedir aqui, eu quero convidar todos vocês para o próximo programa Hackeando, na próxima quinta-feira, às 9 horas da manhã, que vai ser um Hackeando especial. Então, todo mês de maio, que é o mês das mães, a gente vai ter aí essas mães trazendo várias novidades aí para vocês. E no próximo programa, no dia 6, eu vou receber a minha mama, a Irene Silva, que vai trazer, a gente vai falar um pouco. Aqui a Aline está falando, aqui toda a família teve essa oportunidade única de conhecer o mestre e o trabalho incrível que é feito. Então, a Aline também é mãe, então eu vou trazer aqui a minha mãe para a gente conversar um pouco sobre maternidade, sobre propósito de vida, sobre o fluxo da vida também. Então, todos estão convidados. Eu agradeço o Senhor e ao universo, a Deus, a todos, porque quando a gente agradece, a gente está se colocando em alinhamento com todo esse universo, em harmonia com todo esse universo. E meu coração se abre assim, de muito amor e dessa energia chegando a cada um de vocês. Obrigada, mestre, por todo... Obrigado. Gratidão. E aí, já estou aqui me preparando para ir para o próximo preparo em outubro, para ver se a gente consegue se ver pessoalmente, falando assim. Está na hora, já está na hora. A saudade é grande. É a vontade de vê-los também. Um beijo para todas as crianças, a tia Hacker aqui, morre de saudade de vocês, as crianças que já estão grandes. A gente brincou muito aí e vocês são muito importantes na minha vida para eu seguir com o meu projeto, a minha missão de trazer esse novo olhar, essa nova dimensão aqui na Terra. Obrigada, um beijo. Um beijo, querida. Gratidão. Estou esperando o senhor aqui na Bahia, viu? Já tô me preparando. Tá? A hora que der, nós chegamos aí. Beleza, tá bom? Um beijo aí. Um beijo no coração e do André também e no seu baby. Obrigada. Tchau, Até mais. Beijo. Beijo. Tchau.